Nesse vídeo eu vou falar sobre essa enorme pressão que o governo vem fazendo na Vale, também vou comentar sobre a Cosan, que em meio a tudo isso acaba meio que aumentando ali a posição que ela tem na Vale, mas ela ainda mantém alguma estrutura de collar. Será que a Cosan tem medo que a Vale caia? Eu vou explicar aqui para vocês todos esses porquês, também vou comentar o que eu devo fazer com as minhas ações da Vale e por fim nós vamos ver o que o mercado, o que os investidores estão pensando sobre o setor de metais básicos, aí acaba incluindo também a Vale, toda essa questão política aí. Já deixa o like no vídeo, também se inscreva no canal ativando o sino, que aí você não perde quando eu trago novos vídeos. Então eu gostaria de começar com um lado emocional que o Lula e seus ministros têm partido, né, utilizando aqui Brumadinho e outras tragédias com a Vale para desviar o foco do seu objetivo principal, que é colocar o Guido Mantega na Vale. Aliás, eu nem diria desviar, né? Exatamente comover para facilitar, para ganhar um apego aqui da população, né? O pessoal um pouco mais fora do mercado. A gente sabe que o objetivo é o Guido Mantega, depois eu falo do Guido Mantega, vamos falar dessa questão aqui emocional, então, já que eles estão partindo para isso. Primeiro, falando da questão dos ministros ali que falaram, puxa, temos que punir os culpados, e eu faço tom a isso também. Eu comento aqui que tem que ser punido mesmo, só que quem tem que ir para a cadeia não é uma pessoa jurídica, você não vai prender, criar uma grade imensa nas estruturas da Vale, você tem que prender pessoas, né? E então, cadê essas pessoas na cadeia? E eu que pergunto ao Lula, né, ao pessoal do PT, quem era o presidente na época das tragédias? Era Dilma. Então, cadê essas pessoas na cadeia? Então, eu é que venho aqui perguntar, cadê as pessoas na cadeia? Eu não sei. Pessoas têm sim que tem que ir para a cadeia, pessoas. Agora, empresa, o que ela tem que fazer? Ela tem que cumprir com o que a justiça determina, que é arcar lá com os prejuízos, melhorar a segurança e tudo mais, né? E isso sim, diferente do que o Lula tem feito, tem falado, aliás, a Vale tem sim feito para o Brumadinho, tá? Então a gente lembra aqui das barragens a montante, que é esse tipo de barragem mais arriscada. A Vale, ela tem aqui eliminado essas barragens a montante, que elas não foram feitas quando a Vale era uma empresa privada, foi feita ali desde quando ela era estatal. Então, quem está eliminando essas barragens de alto risco não é a Vale estatal, é a Vale privada, tá? Então isso aqui foi feito, eu já expliquei como é que funcionam as barragens no vídeo anterior, expliquei cada tipo ali, por que se utiliza essa barragem, porque é mais barata. Então, foi uma coisa que começou lá quando era estatal ainda, tá? Tem outras frentes que a Vale está fazendo, como atacar aqui as barragens de nível de emergência maior, tem também a questão de trazer um senso aqui de segurança para os funcionários. Ela tem feito uma série de investimentos aqui nessa parte de segurança, então, na minha opinião, não tem nada a ver com o que o Lula está falando. E na questão dos ministros, lá que falou lá que tem que punir o culpado, concordo. Cadê os culpados? Me diga aí, senhor ministro. Então, encerrada essa questão aqui emocional, vamos um pouco mais para os fatos. Mas antes, eu gostaria de começar aqui falando da Cosan. A Cosan aumentou a exposição direta na Vale, mas não necessariamente aumentou a posição na Vale. Na verdade, é incorreto eu dizer que a Cosan aumentou a posição na Vale, tá? Eu fiz aquela chamada no começo do vídeo, mas não é bem assim, tá? Por que que não é bem assim? A Cosan, então, levantou 600 milhões de dólares e se descolarizou, vamos assim dizer, avançando aqui com uma exposição direta na Vale. Antes da gente entrar nesse detalhe, vamos entender aqui todo mundo o que é um collar. Não é uma estrutura que eu gosto mais para o longo prazo. Para o longo prazo, você ficar protegido contra a queda te custa aqui um limite não tão alto na alta da ação. E como as ações tendem a valorizar no longo prazo, não é tão bacana na minha opinião, tá? Eu utilizo outras estratégias que me protegem não 100%, mas que dão uma proteção bacana e me deixam um limite de alta muito maior. Eu vou trabalhando. Enfim, o que eu faço não importa, o que a Cosan fez foi essa estrutura de collar, e ela fez essa parte bacana de ir trabalhando essa estrutura conforme ali fica favorável. Por exemplo, a Vale caiu, ela vai lá e descolariza. Então é bacana, ela tem um ganho com isso provavelmente, tá? Só que, a longo prazo, como eu disse, eu não gosto muito dessa estrutura. Então por que que ela fez essa estrutura? Porque a forma como ela comprou não foi exatamente como a gente faz. Ela fez aqui um financiamento. Então ela utilizou lá até a raiz e a Compass como garantia para diminuir os juros e tudo mais. Então ela fez toda uma estrutura que é um tipo de financiamento. E aí ela não pode simplesmente ter o risco de uma queda. Vamos supor que de repente a China vai lá e fala: agora não vamos mais deixar a economia aberta, vamos fechar a economia, chega de negócio de aço aí.
ia dar um problema sério. Só um exemplo absurdo, mas é para mostrar para vocês que ela não pode ficar ao risco aqui de acontecer alguma coisa imprevisível, porque ela está financiando. Então, o que ela vai fazer neste momento é simplesmente descolarizar, tirar esse tipo de financiamento mais curto e ir tendo uma exposição direta mesmo na Vale, só que agora com financiamento mais longo também, tá? Também, mesmo nos dois cenários aqui, ela ganhava dividendos, então nessa posição inicial, a ideia dela, ela toda essa flexibilidade, conforme a Vale cai, ela pode ir comprando mais, o que eu achei bastante bacana, ao mesmo tempo que ela ia também ganhando dividendos da Vale. Então, ela ainda tem uma parte ali no Color, não sei bem o quanto ela tem ainda em Color, mas ela ainda tem ali, vai desmontando-se aos pouquinhos de forma bastante estratégica. Eu também vou mexendo sempre aos pouquinhos nas minhas proteções, que não é quase nunca o Color, mas eu também vou dando essas trabalhadinhas, tá? É muito bacana que a gente ganha com as volatilidades dos preços. Então, olha só, essa dívida que tinha um vencimento de 2 anos e meio, agora passou para 7 anos e meio. A dívida ligada ao Collor já foi de 8,6 bilhões, agora está em 5,6 bilhões nesse momento. A participação direta na Vale era 1,6, agora já está maior do que isso, né? Já é 2,6, e o Collor, que era 3,3, caiu para 2,3 e agora a empresa já está mexendo de novo, diminuindo mais o Collor e aumentando essa participação direta. Então, é falso dizer que a Cosan tem um medo aqui grande da Vale cair. Na verdade, ela não pode, na estrutura que ela montou ali, ter um grande risco de queda, tá? E aí ela vai utilizando de uma forma muito estratégica para ir descolarizando, né, aos pouquinhos. Então, perfeito essa estratégia aqui da Cosan, até porque ela não se arrisca de uma vez só fazer aquela compra ali na Vale de uma vez diretamente. Então ela vai, vamos dizer, desprotegendo aos pouquinhos. Eu achei muito boa essa estratégia. Então o que eu vou fazer com a Vale na verdade, neste momento nada. Eu estou, inclusive, ansioso, caso ela caia mais, para comprar mais Vale. A gente tem aqui um print de algumas das opções que eu tenho. Por exemplo, nessas setinhas verdes que eu vou pôr, são proteções que nesse momento estão com essas valorizações aqui. São proteções contra a queda na Vale. Então a Vale foi caindo, eu fui aqui tendo essas minhas proteções valorizadas. Se eu realizasse hoje o lucro aqui, eu já poderia aumentar um pouco a minha posição na Vale. Assim como eu fiz um ou outro limite de alta que foi aqui já sendo desfeito. Eu tenho aqui no momento 1. Então, olha só, nesse print aqui, por exemplo, eu tenho 400 proteções e uma de limite de alta. É a única que eu tenho aqui de limite de alta, se não me falha a memória. E aí, eu poderia já desfazer desse limite de alta já com um belo de um lucro de 500 e pouco. Então é isso que eu vou fazendo. Tá na alta, eu vou fazendo algumas estratégias que não é o Color, e aí eu vou trabalhando elas. Inclusive, nessas estratégias, algumas vezes eu acabo, né, me comprometendo a comprar sim mais Vale, caso ela caia. E aí, como a Vale caiu mais ali, eu acabei estando com um prejuízo pontual nessa minha compromisso aqui de comprar ela, mas não tem problema porque eu tenho uma série de outras proteções. Eu posso, inclusive, se a Vale cair mais, fazer mais compromisso de comprar caso ela caia mais. Enfim, só quero dizer que eu não ligo se a Vale cair, porque eu tenho mais proteções ainda do que essas aqui que eu mostrei. Eu estou protegido na maioria das vales que eu tenho. Lembrando que eu tenho meu curso de opções que eu te ensino desde o básico até essa parte aí de proteção contra queda. Tem vários tipos, tá? E aí você tem que trabalhar com estratégia e tem também os ganhos aqui nos dividendos com opções, que é eventualmente você ganhar na alta ou na baixa, dividendos aí com as opções. Exclusivamente nesses vídeos que tá rolando manteiga na Vale, eu tenho um cupom especial de Guido Manteiga não, aí você compra o curso com 20% de desconto, link na descrição do vídeo, nos comentários fixados. É só nesses vídeos da Vale que tem esse desconto, tá? Um desconto exclusivo Guido Manteiga não. Então, obviamente, você que investe na Vale não quer o Guido Manteiga na Vale, é um absurdo, eu não tenho competência técnica para estar na Vale, não faz, não tem sentido nenhum, essa é a verdade. E aí o governo então está fazendo meio que essa chantagem para colocar o Manteiga na Vale, tá? Eu sei que muitas pessoas ficam confusas. Puxa, mas a Vale, ela é uma corporation, ninguém pode votar mais de 10%. E as Golden Share não dão essa permissão do governo escolher o presidente, o CEO da Vale. Então por que os acionistas iriam aceitar o Guido Mantega na Vale? Por conta da chantagem, tá? A gente já chega lá. Mas vamos entender o seguinte, o governo ou qualquer outra empresa, pessoa, qualquer ser, não pode votar em mais de 10% na Vale. Então,
o governo teria que ter muitos parceiros para conseguir pôr o Manteiga na Vale. Obviamente que ele não tem, então ele usa aqui o poder da chantagem, tá? Bem como estilo máfia, tá? Eu já vou comentar com vocês. Então, o que, que tem aqui a Golden Share? A Golden Share dá algumas prioridades aqui para o governo, como eleger ou destituir integrantes do Conselho Fiscal, veto a decisões da empresa, como venda ou encerramento de atividades de jazidas, ferrovias e portos. Então, alguns pontos ele pode ali comentar e falar: não, peraí, eu tenho o Golden Share, não quero esse negócio acontecendo. Agora, ele não pode escolher o CEO da Vale, ele teria que ter vários parceiros aqui para conseguir tal feito. Então, o que acontece é que o governo vem aqui inventando historinhas aí, como um belo de um mafioso, para persuadir aí a Vale a aceitar o Guido Mantega. Uma delas é a questão das concessões das ferrovias. A Vale é uma empresa que depende muitas vezes do governo, mas não é que ela depende do governo, é porque o governo, né, que toma conta do país, e a Vale ela atua com uma mineração algo sério, além de sério, algo que exige aqui uma série de estruturas, de logística, uma série de coisas, né? Uma delas é as concessões de ferrovias, e segundo aqui o governo, eles inventaram uma historinha que as concessões renovadas no governo Bolsonaro deveriam ter sido cobradas mais, 20 bilhões a mais, né? E aí eles vão falar que vão querer cobrar isso, mas assim, até provar também não é garantia de que vai cobrar, mas vai dar uma dorzinha de cabeça ali para a Vale. Esse é o primeiro ponto, né? Então 20 bilhões aqui que eles ameaçam. E tem outras coisas, tem concessões, como eu já comecei com vocês, concessões não, tem licenciamentos ambientais. Então quem vai dar isso aqui é o governo. Então é isso que eles estão ameaçando. Ó, coloca o Manteiga aqui, e o Manteiga vai dar uma manteigada aqui no governo que vai deixar as coisas fluírem, né? Senão a gente vai ter dificuldade para aceitar uma série de licenciamentos ambientais, uma série aqui de coisas que o governo acaba podendo travar a Vale. E olha só como é injusto, né? O governo ele se põe ao ponto aqui de colocar os interesses políticos à frente do próprio Brasil, porque se você trava a Vale num licenciamento ambiental, quem é um dos acionistas grandes aqui da Vale? É o governo. Então ele está deixando de ganhar em dividendos. Cara, a Vale é uma empresa brasileira, então o próprio Brasil está deixando aqui de evoluir. A Vale é uma empresa que paga impostos, então o Brasil está deixando de arrecadar imposto. Tudo isso por conta da ganância, a máfia aqui que quer colocar o Guido Mantega na Vale. Isso aqui é um absurdo. E quais são as duas grandes razões, segundo aqui o site Poder 360? A primeira é que o Lula vê o Manteiga como um injustiçado, ele quer o premiar por conta disso, dá esse cargo aqui, que vai receber inclusive milhões e milhões, né? Para estar ali à frente da Vale, é uma forma de recompensá-lo, né? Que tristeza, Guido Manteiga é um injustiçado. A segunda razão é porque o governo aqui ele quer ter realmente essa facilidade de também aprovar projetos, de avançar nas frentes que ele quiser ali, né, os interesses do Palácio do Planalto. Então, uma parte é de atender os seus próprios interesses, e aí, que interesses seriam esses? Né? Porque realmente é muito preocupante, esse é o segundo ponto, e o primeiro é recompensar o pobre coitado do Guido Mantega, e aliás, quem é que acaba sofrendo é a Vale tendo um incompetente, quando a gente compara com outros CEOs da Vale, e tem aqui o governo ali, ó, com mais poder em cima da Vale. Isso aqui é trágico. Mas antes de tomar qualquer decisão precipitada, lembre-se, a Vale é uma empresa irreplicável, uma empresa gigantesca, com ativos com minérios de altíssima qualidade, tem a diversificação aqui para a transição energética, a própria Cosanos diz isso. Então, não tome nenhuma decisão precipitada. Óbvio, a Vale pode cair? Pode, mas aí vai paciência, né? A gente vai lá e aproveita a oportunidade. Eu não estou recomendando, mas estou falando para vocês pensarem muito bem antes de se desfazer da Vale. Eu estou utilizando aqui a questão de me proteger aqui na maioria das vales que eu tenho, para ir aí depois trabalhando caso as ações caiam, e com certeza no final das contas eu vou ter mais vale ainda caso aconteça a tragédia, entre aspas, de ter o Guido Mantega na Vale. Então vamos ver a pesquisa que a BTG fez na semana passada ao setor de metais básicos, perguntando aqui para os investidores desse setor e também algumas perguntas específicas da Vale, como por exemplo, qual seria aqui o novo CEO da Vale, tá? Então existia aqui a aposta de 2% no Guido Mantega. E, infelizmente, depois dessa última uma semana e meia aí, com muito ruído em Mantega, essa porcentagem aqui com certeza vai aumentar. Mas de qualquer forma,
Eu ainda acho que o Manteiga não vai ser o escolhido, mas mesmo que ele não seja, a gente já tem um pouco de risco ali, né? Que é o risco do governo realmente apelar para aquele estilo máfia que ele está ameaçando ali, né? Então, tem esse problema aqui. Tem a questão do próprio Eduardo Bartolomeu ser renovado aqui, de repente por um ano, de repente por mais 4 aí. Tava naquele enrosco também, tá? O pessoal tava apostando nisso, vamos ver. Depois a gente tem que ver como é que são as novas apostas, né? E tinha a questão de entrar aqui o Luiz Henrique Guimarães, que era o que veio aí da Cozana e tudo mais, para ser aí eleito. Seria muito bacana também, tá? Então, essas aqui são as apostas do pessoal. E aí a BTG também perguntou o posicionamento aqui dos gestores nesse setor de recursos básicos. E aí a gente vê que o pessoal que estava abaixo do benchmark, ele vem aqui, ó, diminuindo, então vem ganhando mais otimismo. Aqui a gente vê ó, o pessoal acima do benchmark aumentando. Então, em janeiro foi o mês que o pessoal começou a ficar mais confiante, de modo geral, no setor. A gente vê aqui em relação à média histórica, ó, mesmo cenário, diminuindo aqui os abaixo, aumentando os acima, o pessoal ficando um pouco mais otimista, enquanto aqui as opções por longo prazo compradas, a Vale em outubro ali estava com 35 votos, agora ela está com 39, se somar mais um aqui da Bradespar, que aí meio que vale também, né? Então 40, então aumentou, o pessoal acabou ficando mais otimista com a Vale, mas aí a gente tem essa questão aqui do Guido Mantega, que talvez dê uma bagunça, porque você viu ali que em uma semana e meia mudou muito a história, né? Começou a ficar de uma forma frenética esse assunto do Mantega novamente. E aí a gente vê as posições vendidas, o pessoal não estava muito confiante ali na Uzi Minas há um tempo atrás, a Gerdau em segundo, e agora a Gerdau passa na primeira aí, posição. O pessoal é pessimista com a Gerdau, por isso que a Gerdau vem aí caindo, né? Às vezes você também ter o contraponto de pegar um momento diferente, oposto ao que o mercado pensa, às vezes pode ser bom. Não estou recomendando, só estou comentando aqui, tá? E aí nós temos, né, as principais preocupações do setor é a economia chinesa, 90%. A China aqui, ela domina com certeza, é uma preocupação. Como é que está ali a questão da bolha imobiliária? Esse é o foco sempre. Só que a Vale, ela está no momento específico dela e a política está ganhando mais peso. É anormal a gente procurar notícias aqui da Vale no site Poder 360. Quando isso começa a acontecer, tem alguma coisa estranha. Então, infelizmente, essa é a realidade, né? E aí, caso a Vale caia muito, pode ser uma oportunidade, porque ainda é uma empresa, de novo, irreplicável. Só que para dar um exemplo de uma empresa facilmente replicável, é a Meiluz, né? Você vê lá, setor de varejo de modo geral, mas a Meiluz, você viu lá, Primo Rico investindo nela, deu um boom gigantesco, aí o que aconteceu? Ela é muito facilmente replicável, pô, aí deu problema. Então, Vale é replicável. Não se esqueça disso. Um abraço, não se esqueça do like no vídeo, sua inscrição no canal e até o próximo vídeo. Valeu!